Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Como é bom poder estar aqui reunidos, adorando, cultuando ao Deus Trino e, neste momento, ouvir também a pregação da Sua palavra. Estamos pregando uma série de mensagens no livro de Atos. Estamos na terceira mensagem desta série, no capítulo 1. Hoje nós faremos a exposição dos versos 6 ao verso 8. Vamos ler e orar. Atos capítulo 1, versos 6 ao verso 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Até aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Tu que estás assentado no alto e sublime trono, suplicamos a Ti, Senhor, neste momento, por iluminação, por clareza, para que possamos compreender, ó Deus, a Tua palavra. Nos ensina nesta noite, Senhor. É o que suplicamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu queria falar um pouco sobre especulação, porque é isso que nós vemos aqui neste texto. E por vezes a especulação ela é boa, pois ela nos move a aprender mais, a descobrir, a realizar muitas coisas. Mas por outras vezes ela pode ser ruim. Isso quando a curiosidade toma aspecto de bisbilhotice, uma especulação indevida. É quando uma pessoa quer saber o que não lhe interessa e não lhe deve. Por vezes queremos saber detalhes da vida de alguém que não nos compete saber, como sua intimidade, seus segredos, o quanto ela ganha, quanto deixa de ganhar, dentre outras coisas. Isso é bisbilhotice, é especulação indevida. Portanto, a curiosidade pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Esse trecho, especificamente, ele trata de uma curiosidade dos apóstolos, que já havia sido respondida pelo próprio Cristo, mas que ele, mais uma vez, insistiam em saber. Jesus ele já havia morrido e ressuscitado, como Lucas relata no seu Evangelho. E agora, nos momentos antes do nosso Senhor ascender aos céus, os apóstolos lhe fazem uma pergunta. Parece uma pergunta justa, mas pela resposta de Cristo, nós podemos ver que o Senhor a julgou como pura especulação indevida. Veja o verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? De maneira muito direta, o reformador João Calvino ele comenta esse trecho dizendo que a pergunta dos discípulos está repleta de erros. São tantos erros quanto palavras. Há erro no verbo, no pronome, no advérbio e na estrutura. Não a pergunta lícita, mas é a bisbilhotice de quem quer saber o que Deus não quis revelar. Meus irmãos, qual é o problema então de perguntar quando vai vir o reino do Senhor? E se ele vai restaurar o reino a Israel? Primeiro, é necessário compreender que reino é esse, de onde ele veio e como ele se manifesta. A ideia de reino começa a ser predita por Deus ainda no Antigo Testamento, quando ele o anuncia a Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 17, a partir do verso 3, acompanhe essa leitura. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Veja, meus irmãos, que desde o início, o povo de Deus sabia que Deus lhes daria não apenas uma nação, mas um reino. Muitos depois de Abraão, depois que Moisés liberta o povo no Egito, e depois de Josué introduzir o povo na terra prometida, muito tempo depois, os israelitas, na época dos juízes,
insatisfeitos e impacientes, se precipitaram em pedir o que o Senhor já lhes havia prometido. Na sua insatisfação murmuraram, eles rejeitaram a Deus, quando desprezaram a Samuel como juiz sobre eles e pediram ao rei. Deus atendeu o desejo deles e lhe concedeu Saul como primeiro rei. Depois de Saul, Deus concede outro rei, não segundo o desejo do povo, mas segundo o desejo do seu próprio coração. Esse rei foi Davi. Da linhagem de Davi, Deus estabeleceria uma dinastia de reis. Depois de Davi, começa o reinado do seu filho Salomão. Quando ele morre, o reino é dividido em dois: Israel, o reino do norte, Judá, o reino do sul. E aqui começa a grande derrocada do povo de Deus. Uma prolongada sucessão de reis ímpios governou o reino de Israel, enquanto no reino de Judá houve uma alternância de reis tementes a Deus e também de reis muito ímpios. Com o tempo, o reino de Israel é conquistado pelo Império Assírio e desaparece. Um pouco depois, é a vez do reino de Judá ser tomado pelo Império Babilônico e ser levado para um cativeiro de 70 longos anos. Assim, fim da história do reinado do povo de Deus, do reinado em Israel e em Judá. Pois a expectativa de um rei em um reino pareceu se perder. Mas havia uma promessa que um descendente de Davi viria e restauraria o reino a Israel. E com base nessa perspectiva, desde o tempo dos profetas, eles esperaram um rei se levantar no meio do povo de Deus. Voltando então na pergunta dos discípulos, nós podemos ver que era uma pergunta equivocada. Em primeiro lugar, porque ela deseja saber algo que o próprio Cristo diz ser uma informação reservada ao Pai. Veja o versículo 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Observe que Cristo os está repreendendo. Ele diz que aquele assunto não dizia respeito a eles, que aquilo que eles estavam a especular era uma informação reservada pela exclusiva autoridade de seu Pai. Ou seja, era algo secreto que Deus não revelou ao homem. Em segundo lugar, porque eles não entendiam a natureza daquele reino. Como Cristo veio demonstrando esse reino? Mateus registra a maneira como Cristo entra pela última vez em Jerusalém. Ele entra como o profeta Zacarias havia predito. Observe o que está escrito em Mateus, no capítulo 21, a partir do verso 1. Acompanhe. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e, com ela, um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E, se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumento e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Observe, irmãos, que ele veio montado num jumento. A multidão o esperava e aclamavam, mas ele veio montado num jumento. Que rei você espera que entre na cidade montado num animal de carga? Parecia não haver glória, mas ele estava mostrando que o reino dele não era daqui. Ele não veio restaurar a Israel a glória de um reino como a dos reinos deste mundo. Veja que aquelas pessoas, elas entendiam que Jesus era o rei prometido. Elas diziam: Hosana ao filho de Davi, porque o rei viria da descendência de Davi. Eles estão aplicando a promessa do Antigo Testamento a Jesus. E nisto eles estão corretos. E junto com essa multidão estavam os discípulos que mais tarde, neste texto de Atos que nós lemos nesta noite, vão perguntar: quando é que vamos ver esse reino restaurado? Mas a natureza desse reino, eles não compreenderam. É uma natureza diferente.
não só pelo rei que é humilde e vem montado em um jumento, mas por aquilo que ele faz. Veja que na sequência do texto que lemos em Mateus, no capítulo 21, a partir agora do verso 12, o primeiro lugar que o rei Jesus vai é o templo. E quando entra ali, expulsa todos que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Logo depois disso, irmãos, cegos, coxos, miseráveis, eles entraram no templo e foram curados por Jesus. Onde é a casa desse rei? Será que é um palácio como o dos outros reis? Como o de Herodes, por exemplo? Como o rei que restauraria o poder a Israel, é curioso que ele não tenha se dirigido à sede do governo romano, onde Pilatos se encontrava para tomar o poder dele. Mas ele se dirigiu ao templo. O palácio deste rei é a casa de Deus. A natureza desse reinado não é como a dos reinos deste mundo. Entenda que Jesus não vai purificar o governo estatal. Ele está purificando o seu povo. Ele vai purificar a sua igreja. Todo o poder estatal um dia vai acabar e só sobrará a sua igreja purificada no seu sangue e glorificada com a glória do seu rei e Senhor. Meus irmãos, a natureza desse reinado, ainda que na consumação de todas as coisas vá se manifestar de forma física, é acima de tudo, de natureza espiritual. Os discípulos não haviam entendido essa verdade e por isso perguntavam quando chegaria o reino dele. E desde o início de seu ministério, muitas vezes Jesus disse que o reino de Deus havia chegado. Cristo reina. O que eles esperavam? Um rei que se assentasse no trono com poderio militar de um exército para expulsar os romanos? Muito provavelmente eles esperavam glória nesse rei. Ora, se eles eram os 11 que Jesus havia escolhido, talvez eles esperassem fazer parte da liderança do reino. Veja o que está relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, no verso 20. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, Tiago e João, 2 dos discípulos, né? E adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe: que queres? Ela respondeu: manda que, no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Que pedido singelo. É só isso e nada mais. Já pensou? Mas Jesus ele responde no verso 22. Observe. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Esse rei ele veio fazer a vontade do Pai. Não adianta você especular. Só quem determina o que vai acontecer é o Pai, e ele se reserva a guardar as suas próprias determinações. Uma resposta muito parecida com a do texto de Atos, nós podemos ver também. A glória desse reino não é igual a dos reinos deste mundo. A glória deste reino, ela pertence a Deus. Voltando a Atos 1, outra grande questão aqui, e eu estou analisando o que Calvino diz sobre a pergunta dos discípulos estar errada, é quando eles se referem ao templo. Eles perguntam, no verso 6, Senhor, será este o templo? Ou seja, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Veja que é como se eles não quisessem para amanhã, para o futuro, mas para o hoje e agora. Eles estão apressando o Filho de Deus. Mas Deus tem o seu tempo próprio. E Ele não fará nenhuma das suas obras antes do tempo, só porque você quer. Não adianta se apressar, Ele só vai fazer exatamente no tempo dele. Veja o que está escrito em Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer,
não foge. Observe que Deus disse isso por volta de 750 a.C., como algo que ele já havia feito. Ele diz: eis que eu assentei. Esse é um tempo verbal muito usado pelos profetas, que falam de algo que vai acontecer como se já tivesse acontecido. Ele disse que havia assentado essa pedra, mas na verdade essa pedra só seria sentada quando Cristo viesse, pois ele é essa pedra. Devemos entender que o tempo de Deus é já. Nós é que vivemos dentro do tempo, mas Deus não vive dentro de tempo algum. Por isso, não queira impor o seu tempo e a sua agenda a Deus, meus irmãos. Ele não se conformará à minha agenda no estabelecimento do seu reino e nem no estabelecimento daquilo que eu quero que ele faça. Mas há um outro equívoco na pergunta dos discípulos, e é em relação à extensão desse reino. Eles perguntaram: será este o tempo que restaures o reino a Israel? Veja que Deus não tinha prometido o reino só para Israel. Deus falou que os gentios também possuiriam esse reino. É o que está registrado lá em Isaías 49, no verso 6. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O plano eterno para o reino de Deus nunca foi apenas Israel, mas em Cristo, Deus salvará também os gentios. E dos dois povos fará para si um único povo, um único reino. Ah, meus irmãos, uma pergunta e tantos erros numa pergunta. Pense em quantas perguntas você já fez ao Senhor, só numa pequena aplicação nesse momento. Dessas perguntas, quantas estavam erradas? Depois, quando Deus respondeu, segundo o tempo e o querer dele mesmo, você acabou dizendo: ah, agora eu entendi. Irmãos, nós fazemos muitas perguntas para Deus e a respeito de Deus, e muitas delas são erradas, porque não o conhecemos. É preciso aprender a falar com Deus, inclusive sabendo que tipo de pergunta fazer, para não tentar de maneira tola ficar especulando aquilo que ele não nos revelou. Mas, após analisarmos aqui a pergunta, vamos analisar também a resposta. Verso 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. A primeira parte da resposta de Cristo é uma negativa. Não lhes compete. Não é uma coisa que vocês devem saber. Deus não quis revelar. Isso é algo que acompanha o relacionamento de Deus com o seu povo desde muito tempo. Veja o que Moisés disse ao povo de Israel em Deuteronômio 29, 29. Ele vai escrever: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A Escritura não diz tudo a respeito de Deus, mas ela fala tudo o que Deus quer que saibamos dele. Nós temos a responsabilidade de saber o que Deus nos revelou através da sua palavra. Mas o que não foi revelado, o que está encoberto, não pertence a nós. O que temos aqui é o espírito da especulação, que faz com que muitos, inclusive, que amam a palavra, a doutrina, a teologia, comecem a especular a Deus. São tantos questionamentos que, por vezes, nós ficamos sem entender. Como é que as pessoas chegam a esse tipo de pergunta? Vou dar um exemplo para os irmãos. Vamos lá. Você pega a doutrina bíblica da eleição e começa a perguntar em que tempo foi que Deus fez essa escolha. Se foi na eternidade, antes da queda, ou se depois da queda, qual foi o papel de cada pessoa, o papel de Deus, se foi justo ou injusto, por qual motivo Deus elegeu, reprovou, amou
dentre outros questionamentos que levarão a outros, até chegar a um ponto que não haverá mais uma resposta bíblica. A partir daí, tudo será mera especulação daquilo que Deus não quis revelar. Respostas que Deus guardou apenas para si mesmo. Coisas que eu não preciso e não devo saber. Muitas vezes, irmãos, a grande verdade é que somos como meninos atrevidos, nos intrometendo em conversas de adulto. A resposta do adulto vai ser: não te interessa, não se meta em conversa de adulto. Deus não revelou, meus irmãos. O Senhor está dizendo que não compete a você saber o que é exclusivo da autoridade do Pai. Mas voltando à resposta de Jesus, a segunda parte dessa resposta já não é mais negativa, mas ela é positiva. Ele vai dizer no verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Existe aqui uma conjunção adversativa colocada logo no início do verso 8, e ela é muito marcante. É mas. Ou seja, ao invés de vocês ficarem com esse tipo de pergunta, como coisa de quem não tem o que fazer, mas em vez de vocês ficarem perguntando isso que não lhes compete, façam outra coisa. Esse é o contraponto. Ao invés de ficar com pergunta e debate especulativo, sejam minhas testemunhas. Observem, meus amados, que o remédio para o especulador, não me entenda mal aqui, o remédio para o especulador é arrumar o que fazer. Meus irmãos, não sejamos como especuladores que se intrometem em tudo, que tudo querem saber, que tudo querem uma explicação, debates e mais debates. Na igreja tem muita coisa para fazermos, começando com testemunhar de Cristo. E aí eu vou me fixar nessa palavra, testemunha. O que é ser testemunha de Cristo? Testemunha, no original, no grego, martos, significa muito mais do que aquela pessoa que viu algo acontecendo. Olha o que Paulo relata no livro de Atos, no capítulo 22, no verso 20. Na verdade, é Lucas relatando o que Paulo estava dizendo. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes do que o matava. O que Estevão fez para ser morto? Pense, o que ele fez para ser morto? Ele simplesmente falou daquilo que havia ouvido e visto a respeito de Cristo, e fez uma ligação com o que dizia o Antigo Testamento. Ele estava dizendo que o Cristo prometido nas Escrituras era o mesmo Jesus que os judeus haviam matado. E a reação daquele povo ao ouvir o seu testemunho foi apedrejá-lo até a morte. É assim que Estevão se torna o primeiro mártir de Cristo. Inclusive a palavra mártir, que vem da mesma raiz mártir, significa justamente aí testemunha. Irmãos, nem todas as vezes que você testemunhar a Cristo, pregando o Evangelho, pessoas se converterão ou vão sorrir para você. Muitos vão ter ódio, não por você. Não é um ódio pela sua pessoa, mas por aquilo que você estará testemunhando. E não se engane, isso pode te levar a ser morto. Você está preparado para testemunhar? Como Estevão estava quando morreu por testemunhar a Cristo? Os apóstolos, eles precisaram eleger diáconos na igreja, em Jerusalém. E Estevão foi um dos escolhidos por um motivo. E um dos motivos da escolha de Estevão está lá em Atos 6, no verso de número 5. Está registrado assim: o parecer agradou a toda a comunidade,
e elegeram Estevão. E olha só, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Agora observe o que aconteceu quando Estevão acabou de testemunhar de Cristo antes de ser morto. Atos 7:54. Olha só o que Lucas vai registrar. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. Meus irmãos, Estevão pôde testemunhar e morrer por Cristo, pois ele era cheio do Espírito Santo. Isso aqui tem uma conexão muito grande com o texto que nós estamos pregando nesta noite. Observe, volte na resposta de Jesus, lá em Atos 1:8. Olha o que ele vai dizer ali: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ou seja, o Espírito Santo, que viria sobre eles no capítulo 2, lhes daria poder para evangelizar todo o mundo. O objetivo de eles receberem poder do Espírito não era falar línguas ou profetizar. Sim, eles fizeram isso. Operaram sinais e maravilhas. Mas tudo isso era um sinal transitório, cuja finalidade há muito já acabou. Mas o objetivo não era transitório. Mas o objetivo perdura e perdurará até o último dia. O objetivo é testemunhar que Jesus veio a este mundo para, através de sua obra perfeita, vida, morte, ressurreição, salvar todo aquele que crer. É ser revestido do poder do Espírito para, como Estevão, testemunhar e suportar inclusive o dano desse testemunho. E enquanto Estevão ia sendo apedrejado, o texto lá de Atos 7:58, ele vai relatar algo curioso. Vai dizer: e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Observe que Saulo não só ouviu o testemunho de Estevão, mas naquele momento também foi uma testemunha do que lhe aconteceu. E lá no capítulo 22 de Atos, Paulo relembra que ele havia testemunhado e consentido na morte de Estevão, mas que, após ser convertido por Cristo, esse mesmo Senhor o envia para evangelizar os gentios, para ser uma testemunha do Evangelho. Aquele que havia sido um perseguidor de Cristo, agora será a sua testemunha. Que poder teria Paulo, meus irmãos, para essa tarefa? Olha o que diz lá em Atos 9, versos 15 ao 17. Atos 9, 15 ao 17. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Deus deu à sua igreja, a mim e a você, o mesmo poder. O poder do Espírito Santo para testemunhar aquilo que nós ouvimos de Cristo todo domingo neste lugar. Testemunhar na segunda, na terça, na quarta, todos os dias até que ele venha ou até a nossa morte. Então, ao invés de estar perdendo tempo com debates e especulações sem fim, nós temos um grande trabalho para fazer na igreja. E aqui é necessário que eu faça uma observação.
Meus irmãos, eu não estou dizendo que todo debate é sem serventia. Afinal, doutrinas fundamentais elas foram discutidas na igreja ao longo dos séculos. O que está sendo condenado não é o debate em si, mas o tipo e propósito dos debates e especulações quando elas não promovem a glória de Deus ou a edificação dos irmãos. Quando se perde em questões em que a Bíblia se cala. São essas especulações que devemos evitar. Em vez disso, irmãos, em vez de ficar com esse tipo de debate, trabalhe, seja uma testemunha de Cristo. Anuncie o evangelho onde você está. Cumpra a ordem do Senhor, porque estes mesmos homens que tiveram sua pergunta censurada pelo Senhor, depois foram cheios do Espírito. E abandonando a especulação, eles trabalharam, eles se tornaram testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Vamos orar, meus irmãos.